canal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech, né? Pessoal, vindo aqui mostrar essa cara redonda, bonita, careca bem penteada minha aqui pra vocês, né? Pessoal, já lembrando, deixa o like aí, se inscreva no canal se você estiver gostando do nosso conteúdo, tá bom? Que eu venho aqui trazer conteúdo gratuito pra vocês, tá bom? Vem cá compartilhar o meu conhecimento com vocês, claro, o pouco que eu sei com vocês, tá bom? Que pode ajudar muitos de vocês, principalmente quem tá começando ou quem tem um pouco de dificuldade de fazer reparo em placa, tá? Pessoal, vamos lá. Lembrando mais uma vez, link do nosso curso na descrição. Aproveita que tá com preço, ó, joia. Confere aí depois para vocês o link. E link do nosso grupo gratuito do Telegram também na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer esses reparos, o reparo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Lá no nosso curso você vai estar aprendendo isso e muito mais, tá? Pessoal, então vamos lá. O que é o BO que é o BO aqui hoje? Vocês já devem ter lido aí na descrição, né? Que é um J4 Core. O que acontece, pessoal? Vou passar um relato bem rapidinho, depois a gente vai ali para a bancada, tá bom? Eu já fiz o reparo desse aparelho, mas eu vou mostrar para você qual foi o raciocínio, o passo a passo que eu segui para conseguir descobrir esse defeito, que é o mais importante, que é fazer a análise, a interpretação do esquema elétrico para você conseguir descobrir o defeito, tá bom? Então vamos lá. Esse aparelho o cliente trouxe para a gente, esse aparelho já estava molhado há mais de um mês, mais ou menos, e o cliente mandou para garantia. Foi para garantia, a garantia fez um laudo, mandou para trás falando que o aparelho tinha sido molhado, que não teria garantia, tá bom? Aí o pessoal recomendou trazer o aparelho aqui pra gente tentar fazer a recuperação dessa placa, tá? Então, resumindo a história, é essa. Então a gente vai ali para a bancada e eu vou passar para vocês o que sucedeu com essa placa. Bora ali então. Pessoal, vamos lá então para ver se esse vídeo não fica muito grande. O aparelho já tá aqui, ó, ligando, tá? Ó, o aparelho já tá ligando novamente. Já tá funcionando. Já está carregando, ó, 48%. Vamos tirar aqui, vamos colocar. Ó, 48%, ó, carregando. Pessoal, então vamos lá. Eu vou desmontar ela aqui agora pra gente seguir. É igual eu falei pra vocês, o reparo já foi feito, mas eu quero seguir uma linha de raciocínio aqui com vocês. Outra coisa, o cliente ainda nem aprovou esse reparo, tá bom? Mas eu fiz mesmo assim, porque eu já tinha pegado alguns outros aparelhos com o mesmo problema, o mesmo sintoma, e ainda não tinha conseguido resolver. Esse aparelho eu peguei e bati em cima dele, porque eu falei assim, eu tenho que resolver, porque eu tenho que descobrir qual que é a solução desse defeito. E eu vou mostrar pra vocês. A parte do reparo na placa, o cliente já tinha aprovado, mas depois que o aparelho ligou, eu testei e a tela dele, como molhou, não está funcionando mais também. Então vai ter que pôr uma tela nova. Já passei o orçamento de tudo para ele. Esperar para ver se ele vai querer arrumar ou não. Se ele falar que não, não tem problema. Eu tiro a peça que eu pus para trás e devolvo o telefone para ele. O meu intuito aqui era resolver o problema, tá? Vamos tirar essa placa. Então vamos lá, pessoal. Quando esse aparelho chegou para mim, ele não ligava. Eu abri o aparelho, desamontei. Tinha algumas oxidações na placa, tá? Tinha algumas oxidações aqui, algumas aqui, mas tipo assim, não era nada tão assim, sabe? Tinha algumas oxidações. Tá. Primeira coisa, removi as câmeras. Fiz uma limpeza com a escova na placa inteira e tentei startar esse aparelho. Quando eu colocava esse aparelho na fonte de bancada, eu vou mostrar na fonte que consumo me dava aqui, ó. A minha fonte é de 3 dígitos, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Quando eu colocava na fonte com 4 volts, ficava 0.02, quer dizer o que? 0.020 mA. Então tava me dando um consumo de 20 mA. É um consumo muito baixo. Travado, antes mesmo de eu startar o aparelho, já me ficava travado em 0. Eu falo 0.20, pessoal, porque minha fonte falta uma casa, falta um 0. Então 0.2 é 0.20. 0.02, tá? Então é 20 mA.
consumo muito baixo, antes mesmo de apertar o power... Ai, pessoal, desculpa aí. Antes mesmo de eu apertar o power, já travava nesse consumo. Travava. Aí quando eu posicionava o power na placa, não fazia nada. Ficava nesse consumo. Todo mundo sabe que um consumo desse, você não consegue pegar curto. Por quê? Não esquenta em lugar nenhum. É aqueles curtos, pessoal, que é muito difícil de se descobrir o defeito, tá bom? Mas esse aparelho eu falei que ia descobrir o defeito. Qual foi... aí o que acontece? Falei, bom, esses consumos de 0.02 até 0.8, 0.7, o pessoal relaciona muito a hard brick, problema de bootloader, problema de software. Esse aparelho eu já descartei de cara porque esse aparelho foi molhado. Quando o aparelho foi molhado, ele te dá esse consumo, raramente vai ser um problema de software, tá relacionado à placa. Então, um diagnóstico você já eliminou. Não é software, não é memória, tá bom? Qual foi minha linha de raciocínio? Eu falei, bom, o que a gente vai fazer? Eu vou seguir a linha do conector da bateria. Então, vamos aqui, ó. A gente vai aqui pro computador, ó. Hoje, pessoal, vamos ver se eu faço aqui meio rápido, porque senão depois meu computador não edita. Vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu beber uma água, porque... Então vamos lá. Eu baixei aqui. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu baixei o esquema elétrico porque eu queria essa parte do esquema aqui, ó. Eu queria essa parte do esquema aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Que me dava os diagnósticos. Isso. Nossa, o negócio aqui tá lento, hein? Porra. Tô gravando. Tanto faz. Aí, pessoal, o que eu queria? Essa parte aqui do esquema elétrico, ó. Essa parte. Porque aqui vai me dar um passo a passo do que eu tenho que fazer para ver o porquê que esse aparelho não tá ligando, tá bom? Então vamos lá. Level 8 reparo, Power On. Aqui fala, cheque a voltagem da bateria, 3.8 volts, né? Se não tiver, para você dar um choque na bateria. Eu tinha 3.8 volts que eu estava usando a fonte. Aqui fala, aperte o power do aparelho, verifique se ele vibra, se ele sai algum som, algo do tipo. Se ele fizer isso, troque o display. O meu não fazia nada, estava travado. Falava aqui, cheque a voltagem do R6012 ao pressionar o botão Power, tá bom? Só que o que acontece? De cara, eu já vi que isso aqui não ia me ajudar. Porque todos esses testes que ele manda fazer, o aparelho tem que estar ligado. O aparelho não estava ligando. Então eu não conseguiria resolver o problema por aqui. Então de cara, isso aqui já não me serviria. Beleza, já não me serviria. Mas o que ele mandava aqui? Mandava eu checar a tensão de 1.8 volts em volta do PMIC principal, nessas bobinas aqui. Mas como o aparelho não estava ligando, não estava startando, eu não teria essas voltagens aqui para poder acompanhar. Então de cara eu já descartei isso aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui a Shinjinzal, né? Se você quiser pegar o esquema elétrico, também tem essa parte lá. E eu falei assim, vou pegar a malha do conector da bateria. Fui lá no conector da bateria, ó, que é o BT-C4000. Aí eu falei assim, vamos ver aonde que essa malha passa. Ela tá bem aqui, ó. Se eu der um zoom, será que fica melhor? Deixa eu ver. Isso, com o zoom fica melhor. Então o que eu falei? Eu falei, eu vou seguir... Deixa eu dar uma entortada mais pra cima aqui. Eu vou seguir a malha do conector da bateria, tá? O que eu quero? Aqui tá o conector da bateria. Eu preciso acompanhar porque aqui é onde entra a tensão. Então eu preciso ver por onde essa tensão passa para ver o que eu vou fazer. Então o que acontece, pessoal? Quando você tem um curto muito baixo desse e você vai tentar startar o aparelho, ele não starta, ele não liga, ele fica travado naquele consumo, quer dizer o quê? Provavelmente eu tenho um problema do IF-PMIC para frente. Por que do IF-PMIC para frente? Porque a tensão chega até no IF-PMIC e ele não distribui.
É por isso que não esquenta nada, porque quando eu injeto a tensão no conector da bateria, o IFPMIC retém tudo para ele, essa corrente. Ele retém, ele segura essa corrente ali e não deixa passar. Porque tem algum problema ou no IFPMIC ou em alguma malha do PMIC principal, tá? Só que são muitas malhas que passam no PMIC principal, então é difícil você saber. Então vamos seguir aqui agora. Conector da bateria, qual que é o positivo? O positivo é o pino 2 aqui, ó. Vou seguir ele, passou aqui nesses componentes, passou aqui nesse componente e veio aqui, ó. Essa é a malha que eu quero, ó, V-Battery, tá bom? Vou selecionar a V-Battery e vou dar um próximo. A V-Battery entra aqui, ó, ela aqui, ó, V-Battery, tá bom? Deixa eu ver como é que eu seguro o negócio, aqui, ó. V-Battery, tá vendo aqui, ó? Ela entra bem aqui. Ela entra no U4004. Vamos ver quem que é o U4004. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, U4004, vou dar um próximo. Então, o U4004 é o nosso IFPMIC, tá bom? Tá meio desfocado aí, pessoal. Deixa eu ver se eu... Aí, consegui focar. Então, o U4004 é o nosso IFPMIC. O que eu tenho que checar aqui, então? Vamos voltar aqui. Então, quer dizer o quê? Aqui nesse capacitor, ó, no C4071, como eu tô com esse aparelho conectado na fonte, a fonte está com 3.9, nesse componente aqui, ó, que é o C4071, tem que ter 3.9 volts, tá bom? Porque a corrente chega até aqui. Se ela não chegasse até aqui, alguma malha estaria rompida. Então, o que eu fiz? Selecionei o C4071 e pesquisei qual que é. Então, o C4071 é esse componente aqui, ó. Eu fui lá na placa, tá? Pessoal, eu não vou ficar fazendo aqui, senão não vai dar muito certo. Mas o que eu fiz, ó? O CC7071 é esse aqui, ó. Ah, vamos colocar no microscópio? No microscópio vai dar pra fazer. Eu não vou injetar a tensão aqui agora, senão vai dar muito trabalho, tá bom? Pra eu explicar pra vocês. Então, ó. O que eu fiz? Conectei a placa na fonte, só conectei e fui checar para ver se tinha essa tensão, tá bom? Essa tensão ela tem que estar aqui, ó. Que no caso é esse componente aqui, ó. É o componente que a gente tá vendo. Esse capacitor aqui, tá vendo? Então, do lado de dentro aqui, ó, tinha que ter os 3 pontos. Vamos falar 4 volts, vamos arredondar. Teria que ter os 4 volts aqui, por quê? Sai do conector da bateria, passa no outro componente aqui e vem para esse capacitor. Então aqui é o capacitor antes de entrar no PMIC principal, tá? Então aqui tinha os 4 volts. Então daqui passa para o PMIC, correto? Então eu tinha os 4 volts ali. Então vamos lá. Como eu tinha os 4 volts ali, deixa eu voltar. Eu tinha os 4 volts aqui, correto? Então vamos voltar aqui do outro lado, ó. Então, no capacitor tem os 4 volts. Esses 4 volts está entrando aqui, ó, VBAT, TP, WR, tá bom? Só que entra também aqui no IFPMIC outra malha chamada V-Battery, tá vendo aqui, ó? V-Battery, que é esse componente aqui, ó, o C4051, tá vendo? Antes dele, ó, depois dele, ó, entra direto no PMIC. Então o que eu fiz? Eu fui checar, como essa malha é uma malha da bateria, tem que ter os 4 volts aqui também. Então vamos selecionar aqui. Quem que é esse componente? Ó, é do lado daquilo que a gente estava vendo, tá? Ele tá bem aqui, ó, vendo? Eu chequei lá na placa, também tinha os 4 volts. Então eu já concluí que até agora a tensão está chegando no IFPMIC, ok? Ok, tensão está chegando no IFPMIC. Aí o que acontece? Qual que foi o primeiro diagnóstico que eu me equivoquei aqui, tá? Beleza. Então, a tensão está entrando no IFPMIC, correto? Então, está entrando os 4 volts. Então, ele tem que distribuir. Se ele tiver ok, se ele estiver funcionando, ele tem que distribuir. O que você tem que procurar, então? Vamos procurar as malhas que levam do IFPMIC até no PMIC principal. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem que ver se está saindo corrente do IFPMIC. Só que o que eu fiz de errado aqui, que eu fui direto no PMIC principal, tá? Eu chequei essa malha aqui, ó. Essa malha aqui, deixa eu ver qual que é a malha, essa malha aqui, ó. Essa malha aqui, tá vendo? Ela sai,
ó, VREG, tá? Uma malha de VREG, tá vendo? Ela sai daqui, vou selecionar, ela vai entrar lá no PMIC principal, aqui, ó, vou selecionar ela e vou, ó, passar para frente, PMIC principal. Vamos, ó, onde ela entra, ó, viu? PMIC, ela entra bem aqui, ó, VREG 1P8, tá vendo? Ela entra, passa por esse capacitor aqui, ó, o C4025 e entra direto no PMIC principal. Aí o que eu pensei? Eu falei assim, beleza, vamos ver se tá chegando a tensão nesse componente. Aí eu selecionei o C4025, que é o componente que está depois do IFPMIC. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Marquei ela aqui e agora eu vou procurar esse componente na placa. Achei o componente na placa. Aqui está o PMIC principal, ó, e o componente é esse. Que no caso, vamos voltar aqui agora, eu vou mostrar para vocês o componente que é. PMIC principal, ó, tá aqui, ó. Esse é o PMIC principal, do outro lado da placa. O componente que a gente está procurando é esse componente aqui, ó. Tá vendo? Exatamente esse componente aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse componente aqui, esse capacitor aqui. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, vou fazer o seguinte. Eu vou injetar tensão nesse capacitor para ver se o PMIC principal ou o IFPMIC vai esquentar. Por quê? Se eu pego e injeto tensão diretamente nele, o que vai acontecer? Eu já burlei o IFPMIC, não está entrando na tensão da bateria, eu estou injetando direto na malha. Então, se nessa malha, entre o IFPMIC e o PMIC principal, só tem esse componente, eu vou injetar tensão nele. Se o PMIC principal esquentar, provavelmente o problema está nele. Se o IFPMIC esquentar, provavelmente o problema está nele. Se o capacitor esquentar, o capacitor que está dando fuga de corrente. Beleza, o que eu fiz? Eu peguei, injetei. Maico, quanto de tensão eu posso injetar? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês vão lá no esquema elétrico, ó. Esse é o capacitor que a gente quer, tá vendo? Aqui fala, ó. Esse capacitor, no caso, deixa eu pegar aqui, qual que é? É esse aqui, ó. Esse. Então, no caso, ó. Cadê? No caso, é esse aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o capacitor. Então, ele resiste até 10 volts. Então, se eu quiser, eu posso injetar até 10 volts nessa malha. Correto? Correto. Então, mas você nunca vai injetar a tensão máxima. Você sempre começa com pouco. Eu comecei com 2 volts. Tá. Aí, eu injetei 2 volts. Vamos voltar aqui agora na placa. Eu injetei 2 volts. Quem que esquentou? O nosso PMIC principal. Então, pessoal, eu injetei a tensão e o nosso PMIC principal esquentou. Só que vocês sabem que nem tudo que esquenta é o causador do curto, correto? Correto. Só que eu pensei, eu falei assim, eu nem chequei mais nada, eu já fui direto no PMIC principal. Por quê? Eu pensei assim, esse aparelho molhou. Então, provavelmente, tinha alguma oxidação aqui em volta, a hora que eu tirei a blindagem. Tinha, eu falei, provavelmente possa ter entrado água debaixo desse PMIC e ele possa estar dando essa fuga de corrente. Como eu sei fazer rebalem, pessoal, eu faço. Eu falei assim, eu fui tipo assim, vamos ver se é, vamos ver se é. Eu não tinha certeza, mas vamos ver se é. Levantei o PMIC, peguei um PMIC que eu sabia que estava bom, fiz o rebalem, recoloquei o PMIC e o problema continuou. Beleza. Então o que acontece? Por mais que o PMIC principal estava esquentando, ele não era o causador do curto, tá bom? Ele não era o causador do curto. Aí pronto, aí o que eu pensei? Falei assim, bom, eu já eliminei o PMIC principal, não é o causador do curto. Eu ainda não tinha removido as blindagens da parte de RF aqui, ó, tá? Eu tinha removido só a parte do PMIC que eu queria ver ele. O PMIC e já tinha removido essas duas aqui. Aí eu pensei assim, bom, se eu já troquei o PMIC principal e o curto ainda continua, o que pode ser? Sempre, pessoal, que vocês pegar essas fugas muito baixas, sempre dê atenção para a parte do setor RF, tá? Pode ser, principalmente aparelho que molha, pode ser alguma fuga de corrente no setor RF.
Peguei e levantei as blindagens aqui do setor RF e sim, tinha oxidação. Tava bem oxidado aqui em cima desse capacitor aqui, ó, tá vendo? Tava bem oxidado. Então pensei, pô, beleza, vai ser aqui. Fiz a limpeza, tudo correto, mesmo problema. O problema não sanou. Aí, pessoal, isso foi ontem. Aí eu peguei e deixei esse aparelho de lado. Porque a cabeça já tava doendo, já fazia umas 2, 3 horas que eu tava mexendo nele. Lembrando, pessoal, nossa, Mike, você perdeu muito tempo. Sim, eu perdi muito tempo nesse aparelho porque eu queria ver se eu resolvia esse problema, que eu já tinha pegado problema parecido e não tinha conseguido resolver esse problema. Hoje cedo eu voltei a dar atenção para esse aparelho. Aí vamos voltar aqui no esquema elétrico agora. Eu pensei o seguinte, tá, beleza. Falei, beleza, então aquela malha que eu chequei, o PMIC principal estava esquentando, que é esse aqui. Vamos voltar lá no IFPMIC. O PMIC principal esquentou, mas ele não era o causador. Aí eu falei o seguinte, vamos voltar lá no IFPMIC, no U4004. Vamos selecionar ele, vamos voltar lá. Tá bem aqui, o bonitão. Eu falei assim, beleza, eu peguei essa malha aqui, ó, deixa eu pegar o teclado para movimentar isso aqui. Eu peguei essa malha da VREG de 1.8 volts. Mas eu pensei assim, será que não tem outra malha de saída? Eu falei assim, provavelmente tem. E aí eu vim aqui em volta do... E eu vim aqui em volta desse FPMIC. E aí eu fui observando que tinha outra malha de saída aqui em cima, ó. Tinha uma malha da VBus, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. VBus, uma malha que saía aqui em cima também. Eu não tinha checado essa malha de saída. Por quê? Porque eu fui direto no PMIC, porque ele foi o primeiro que me esquentou. Eu falei assim, bom, beleza, se aquela malha lá de baixo que leva direto ao PMIC não está com problema, mas está esquentando, eu vou fazer o seguinte, eu vou checar essa malha agora da VBus. O que eu fiz? Chequei novamente as malhas de entrada, tá bom? Então, até aqui, ó, na malha de entrada do IFPMIC, da bateria, tava chegando os 4 volts. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e fui checar a saída aqui em cima, ó, nesse capacitor aqui, ó, C3037. Selecionei ele, fui ver quem que é o 3037. Ah, peraí, pessoal, não foi o 3037, não. Esse componente aqui, deixa eu ver quem que é esse componente aqui. Aqui. Ah, tá, lembrei, pessoal. Vamos lá. Então, ó, eu fui checar essa malha da VBus C4037. Aqui não estava me dando os 4 volts. Só que como eu falei assim, eu ainda não ia mexer nessa malha. Eu fui passando mais em volta do PMIC para ver se tinha mais alguma outra malha para eu acompanhar. Do outro lado dele aqui, ó, tinha mais uma malha, que é o que? A VPH-PWR. Que é a nossa malha primária, vamos dizer assim. Depois, que no caso a V-Battery é essa malha que entra no IFPMIC. E depois vem a malha primária, que é a VPH-PWR. Eu não tinha dado atenção para ela. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, beleza, a VPH-PWR tá aqui. Será que tá saindo os 4 volts para ela? Porque ela trabalha com a tensão de 4 volts. O IFPMIC recebe os 4 volts e sai 4 volts na VPH-PWR. Eu selecionei aqui, ó, C4048, vim aqui e procurei esse componente, tá aqui, ó. Então quer dizer o quê? Para vocês entenderem, ó. A carga de 4 volts entra aqui, passa nesses dois capacitores, C4071 e C4051. Desses dois capacitores entra no IFPMIC. Do IFPMIC sai para o C4048, que é esse componente aqui, ó. Sai para ele. Aí o que eu fiz? Eu conectei, nesse caso, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Nesse caso, como é uma malha primária, só de eu conectar a placa na fonte de bancada, ela já tem que me dar os 4 volts, porque é uma malha primária. Como é que eu vou falar para vocês? O IFPMIC não segura essa tensão. Essa tensão aqui ele já libera. Então, mesmo sem apertar o power, essa malha vai estar alimentada. Então, o que eu fiz? Conectei a bateria de novo e fui medir. Estava me dando aqui 0,38. Quer dizer o que? Essa malha aqui não estava sendo alimentada pelo IFPMIC. Eu falei assim,
Beleza, se essa malha era para estar com 4 volts e essa malha aqui embaixo era para estar com 4 volts, que são malhas de saída, e não tá, então meu problema pode estar no PMIC, pode estar no IF PMIC. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, já tô aqui mesmo, peguei, tirei o IF PMIC, peguei uma placa sucata, peguei esse IF PMIC, tá pessoal, J4 Core, ó, J4 Core tem... É o mesmo IF PMIC, J4 Core, J6+, J4 Plus, J7 Pro, é o mesmo IF PMIC. Eu tinha uma placa do J7 Pro aqui, aí eu peguei esse PMIC do J7 Pro, coloquei, PMIC não, IF PMIC, coloquei aqui e o aparelho voltou a ligar, pessoal, tá bom? Já saiu o consumo e voltou a ligar, tá até aqui o componente, ó. Esse aqui, ó, é o IF PMIC que eu tirei, ó, tá vendo? O velho, ó. Ele não tinha oxidação, tá? Embaixo dele, nem nada. Então, o porquê que esse FPMIC deu problema? O que acontece, pessoal? Quando o cliente molha o aparelho, o que ele faz? Ele vai lá, desliga o aparelho, deixa no sol ou põe no secador e deixa secar. Nisso, ele acha que o aparelho secou. Qual que é a próxima coisa que ele faz? Tenta ligar o aparelho não liga, o que ele faz? Vai lá e põe na tomada. Se ele põe na tomada e esse componente, esse FPMIC ainda tem água em volta dele, ou oxidação, o que ele faz? Ele queima, ele fecha curto. Então a minha linha de raciocínio foi essa. Eu falei assim, bom, se não é o PMIC principal, o que pode ser? Pode ser o IF PMIC. Muitos de vocês falam assim, nossa, Mike, mas era mais fácil ter ido direto no IF PMIC primeiro, não era? Sim, pessoal, mas é o que eu falei para vocês. Aqui para mim, quem esquentou primeiro foi o PMIC principal. E tinha oxidação em volta do PMIC principal. Quando eu tirei a blindagem do IF PMIC, não tinha oxidação debaixo dele. Por isso que eu fui direto no PMIC principal. Porque no PMIC principal tinha oxidação em roda dele. E aqui o IF PMIC não tinha oxidação nenhuma. Não tinha sinal de água, não tinha nada. Tá? Por isso que eu não fui no IF PMIC primeiro. Eu fui no PMIC principal. Tá bom? Então, para vocês verem, pessoal. Então... Quando vocês... Aí eu utilizei essa linha de raciocínio de que o cliente vai tentar secar, vai tentar ligar e vai pôr para carregar. Quem que recebe a carga primeiro quando ele põe para carregar? O IF PMIC, não é o PMIC. A carga entra pela VBus, entra no IF PMIC, tanto que se a gente for observar aqui, ó, tá aqui o IF PMIC, né? O U4004. Você quer ver a malha da VBus aqui, ó? Deixa eu achar ela. Deixa eu achar ela. Deixa eu ver. V-Battery. Ó, VBus. Então, essa malha da VBus aqui, ó, que eu tava analisando aquela hora achando que era uma malha de saída, não é uma malha de saída, ela é uma malha de entrada. A carga que vem do conector de carga entra aqui na VBus, ó, passa nesse componente e entra aqui direto, ó, tá vendo? Essa malha da VBus foi erro de interpretação minha. Não sei se eu tava com a cabeça cheia demais, eu não sei o que é. Isso aqui é uma malha de entrada. VBus é a tensão que vem da bateria e entra no IF PMIC, tá bom? É por isso que eu fui direto na VPH-PWR, tá? Então... a carga que vem diretamente do conector de carga entra no IF PMIC. O IF PMIC vai distribuir essa carga onde? Na VPH-PWR, que vai fornecer carga pro gerenciador de carga. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, se vocês olharem essas duas malhas aqui, ó, IF PMIC, deixa eu aproximar, ó, tá vendo essa malha aqui, ó, essas duas malhas. IF PMIC SCL, que é Serial Clock, e IF PMIC SDA, que é Serial Dados. O que é essas duas malhas? Uma malha vem do processador e outra malha vem da memória. Para quê? Sabe quando você conecta o aparelho para carregar e ele fica lá só em 0.06, e aí depois de alguns segundos ele habilita o Turbo Power e passa para 1.1, 1.2, 1.4, são essas malhas aqui, ó, tá? Quando você estiver com algum problema relacionado a essa parte de carregamento, claro, se você já tiver feito todos os outros testes que tem que fazer
lá nas malhas de dados menos, dados mais, sempre checa essas malhas, tá? Que elas que dão um sinal pro IFPMIC liberar a carga para poder carregar a bateria, tá? São essas duas malhas. Então, pessoal, para vocês verem, um problema que eu já tinha pegado antes, não tinha conseguido resolver, porque aquele tal negócio, pessoal, quando nada esquenta, não é fácil de resolver, não é fácil de pegar, tá bom? Então, mais uma solução aí pro J4 Core, ó, que tava aí com esse consumo de 0.02, que era o problema no IFPMIC. Quem esquentava? PMIC principal. Então, se era o PMIC principal que esquentava, o IFPMIC não esquentava. Ele estava com defeito e não esquentava. O IFPMIC que dava o reflexo. O PMIC principal que estava dando reflexo do IFPMIC que estava com defeito, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Para quem está começando agora, às vezes é um pouco complicado de entender o que eu passei para vocês aqui, mas espero que vocês tenham entendido essa linha de raciocínio minha que eu tive aí, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Mais um aparelho recuperado aqui pela gente, né? E agora é saber se o cliente vai aprovar o orçamento ou não. Se ele falar que não, vou tirar o IFPMIC para trás, fechar e devolver. O meu intuito mesmo aqui era resolver. Eu queria resolver, porque eu sei que quando eu pegar um outro aparelho com esse mesmo problema, com esse consumo, eu já vou verificar essas malhas e vou direto no IFPMIC, porque provavelmente seja ele que esteja com defeito. Então fica essa dica para vocês aí, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado. O vídeo já ficou grande até demais, deu 30 minutos aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude alguém, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, @mobaltech, e valeu, fui!